Olá, meu povo! Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Nesta oportunidade, queremos falar a respeito de Ezequiel, que é o tema proposto dessa lição desse trimestre. Primeira lição de 2022. E nós estamos aqui com a pretensão de trazer a você o chamado do profeta. Algo extraordinário, algo tremendo que vai acontecer. E nós vamos tentar trazer de uma maneira bem simples o que está acontecendo dentro desse ambiente. E para iniciarmos, nós vamos usar o slide como auxílio para que você possa compreender melhor. Pois bem, então vamos lá. Iniciamos o primeiro trimestre de 2022 e o tema de nosso estudo é o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração, manifestação da glória de Deus. Esse é o tema proposto na lição. Essa é a nossa revista desse trimestre, que Ezequiel, tem por comentário, ou por comentarista, melhor dizendo, o pastor Valdir Alves de Oliveira, que vai ser o comentarista dessa lição. Mas o que vamos estudar? Talvez você pergunte, e aí, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o profeta Ezequiel na sua íntegra. Algo que vai ser tremendamente. Não repare que tem hora que eu vou olhar para você, mas é hora que eu vou olhar aqui para nossas anotações e também para aquilo que a gente vai transmitindo aqui ao seu coração. Deixa eu desligar essa parte aqui, senão vai te dar um barulho aí. Muito bem, desligado. Vamos lá. Mas o que vamos estudar? O livro de Ezequiel é tido como o livro das visões. O profeta, considerado como o profeta do juízo e da glória de Deus, é chamado para profetizar em pleno cativeiro babilônico. Então, qual que é o fundo histórico dessa lição? O fundo histórico é que o profeta Ezequiel ele é chamado para profetizar no meio do cativeiro babilônico, ou em pleno cativeiro babilônico. Então Deus ainda fala com seu povo através dos seus instrumentos, e nessa ocasião Ezequiel entra em cena. Vamos seguindo aqui. O seu principal papel é alertar o povo de Deus, transmitindo a mensagem divina de juízo ao povo idólatra, adúltero e apostata de Judá e Jerusalém. Abrindo aqui um parênteses para você, a gente sabe muito bem pela história de Israel e também de Judá que ora eles estavam adorando, ora eles estavam pecando. Então, essa oscilação que houve dentro da nação de Israel e também de Judá proporcionou um certo castigo da parte de Deus para que esse povo voltasse ao caminho correto. Então, agora, nesse caso, qual que é o princípio de correção? É o cativeiro babilônico. Eles estão agora cativos e precisam de um auxílio de Deus para transmitir essa vontade novamente. Ou seja, eles precisam retomar a sua fé, precisam restaurar a sua fé. Só que tem um detalhe, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Precisa ter uma conversão de toda a sua alma, de todo o seu coração. Não simplesmente de boca, como a gente vê em certas ocasiões. Nesse caso, Deus requer da nação um arrependimento genuíno. Essa é a palavra, um arrependimento genuíno. Vamos lá, prosseguindo. No entanto, suas profecias eram também uma mensagem de esperança para os que se arrependessem e conservassem a fé e se mantivessem fiéis a Deus dentro do exílio.
Aqui eu abro um parênteses para tratar algo importante para a nossa vida, que é o seguinte: Deus ele sempre vai tratar conosco de uma maneira bem especial. Então, independente de onde você esteja, ele vai tratar com você. Independente qual seja a situação, de qual seja o momento, Deus vai tratar. Nesse caso, dentro do cativeiro, Deus vai trazer o profeta para fazer o quê? Para trazer uma profecia de correção, mas também de esperança. Esperança o quê? Aqueles que se mantivessem fiéis dentro desse cativeiro, aqueles que permanecessem fiéis dentro desta situação, Deus ia se manifestar. Então, Deus está requerendo o quê? Que eles mantivessem fiéis dentro desta situação. Aqui, dentro desse parênteses, eu posso afirmar a você que tem situações de nossa vida que Deus vai tratar conosco. Então, não é que a gente precise sair dessa situação para Deus agir. Não, Deus pode agir dentro da situação, dentro do problema. E é isso que o profeta está transmitindo agora ao povo. O povo está sendo corrigido por ser idólatra, por se afastar de Deus e por seguir por caminhos errados. Mas Deus, além de dar a correção, também dá a esperança, a aquele escape que tanto precisamos para ouvirmos Deus. Seguindo aqui, porque o nosso tempo é bem curto, e a pretensão desse vídeo não é ficar muito longo, a glória de Deus que tinha se afastado por causa dos pecados cometidos pelo povo poderia retornar se houvesse o quê? Um arrependimento autêntico. O que Deus está falando através do profeta? Que a glória dele pode retornar, mas que eu tivesse ali, ou que o povo tivesse, né, um arrependimento autêntico. É o que nós chamamos de verdadeiro arrependimento. Aquele que abandona, aquele que confessa e abandona os pecados, ele alcança a misericórdia. E é isso que nós estamos tratando aqui nesse contexto que Ezequiel está trazendo para nós. Isso tudo aqui é o contexto que abrange agora o chamado desse homem, para que você entenda a proporção e a grandeza desse livro. Então, o que está acontecendo aqui agora? A glória de Deus que tinha se afastado por causa dos pecados. Então, as pessoas acham que a glória de Deus não se afasta, né? Nós sabemos que a Bíblia Sagrada diz o que pode nos separar do amor de Deus. A fome, a nudez? Não, nada vai nos separar do amor de Deus, a não ser o pecado. O pecado nos separa do amor de Deus. E nesse caso, o povo pecou tanto que a glória de Deus se afastou deles. E agora, para que eles pudessem receber essa glória novamente, era necessário uma conversão genuína, um arrependimento genuíno. E Ezequiel está trazendo isso ao nosso coração nesse exato momento. Pois bem, várias visões escatológicas também ele vai nos oferecer, né, que essas profecias ultrapassam as barreiras do tempo e chegam como um alerta para os cristãos dos dias de hoje. Então, nesse trimestre, a gente vai tratar de tudo isso, a respeito dessas visões também, né? Não é o caso agora a gente vai tratar só do chamado dele, mas no todo o trimestre vai tratar dessas visões escatológicas que seguiram, né, e atingiram a nós. E aqui o comentarista diz para nós que o Espírito Santo nos conduz, ou que nos conduzindo neste importante e edificante estudo, né? E é a continuação aqui do slide. Pois bem, aí a gente adentra na lição 1, que é a chamada do profeta Ezequiel. Nosso texto áureo está em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 a seguir. E você pode acompanhar na sua casa aí de maneira bem especial. Vamos lá. Aí nossa verdade aplicada, ainda hoje Deus tem chamado e capacitado pessoas para que proclamem sua palavra com ousadia e fidelidade e também com amor. Mas não é porque Deus tem capacitado, chamado,
a gente vai ficar aí cruzando os braços e não fazer nada, né? Igual a gente conhecemos aí várias pessoas que se intitulam pregadores da palavra, mas não compram nenhum livro para poder capacitar. Não é isso que Deus está falando aqui. Deus está falando que a fidelidade, o amor e a ousadia vai ser agora o referencial. Qual que é o objetivo? O primeiro objetivo nosso é mostrar o contexto histórico da chamada de Ezequiel, foi o que a gente acabou de passar aí de uma maneira rápida. O nosso segundo objetivo é ressaltar a incumbência do profeta Ezequiel. E o nosso terceiro é explorar a vocação visionária do profeta Ezequiel. Vamos usar o texto de referência de Ezequiel 2, do verso 1 ao verso 5. Muito importante aí para que você possa compreender. Então vamos lá. Ezequiel profetizou para os exilados da Babilônia, explicou as razões dos severos juízos divinos contra Judá, mas também transmitiu uma mensagem de esperança quanto ao futuro deles como nação. Então, vejamos que a palavra a qual nós estamos proporcionando agora é que Deus ele transmitiu aos seus desígnios, ele falou por que o povo estava naquela situação, transmitiu a palavra de correção. Aí parece que foi tudo muito lindo, muito maravilhoso, o povo aceitou, né? Não, não foi assim. O povo rejeitou essa palavra, o povo continua rejeitando no dia de hoje, continua tendo os castigos, continua tendo as punições, mas em algumas ocasiões as pessoas parecem que não entendem essa correção divina. E Ezequiel ele profetizou para quem? Para os exilados, né? Aqueles que estavam exilados ali na Babilônia. Ele, além de ter profetizado, ele explica as razões que os levaram àquele exílio. Ele explica as razões por que eles estavam passando por aqueles tipos de frustrações, provações, por causa da dureza do coração, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa de voltar a apostatar da fé. Tudo isso culminou para que essas pessoas, esse povo, fosse exilado em Babilônia. Mas no meio dessa situação, houve a profecia também de esperança. Como? Esperança quanto ao seu futuro como nação. Se houvesse um arrependimento, se houvesse uma renúncia genuína, Deus ia fazer com que continuasse a sua palavra, a sua promessa. Aí eu retorno aqui, abro um parênteses para dizer o seguinte: nós que estamos vivendo no século XXI, também passamos por algumas situações que vão culminar em correção. Então é importante você entender isso para que você continue adorando e exaltando o nome do Senhor. Está passando luta, está passando problema e algum tipo de correção, entenda que pode ser que Deus está agindo. E qual que é o fundo histórico desse ponto a qual nós estamos transmitindo a você? O fundo histórico é basicamente isso aqui, ó. Quando Ezequiel começou a profetizar, ele habitava entre os cativos na Babilônia, para onde fora levado em torno aí de 597 a.C. Aqui, o cativeiro babilônico de Judá durou aproximadamente 70 anos, que foi cerca de 605 a 539 a.C., e no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio a palavra a Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Então, no meio dessa situação, no meio desse problema, durante esses 70 anos aqui, cuja parecia que não havia mais esperança para a nação, Deus levanta quem? Deus levanta Ezequiel. Deus levanta Ezequiel para profetizar. Imagine só, no meio dessa situação,
você agora se levantando como profeta e tendo que profetizar contra toda essa idolatria. É basicamente, né, não necessariamente igual, idêntico, né, mas é uma parcela daquilo que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo isso hoje. É necessário que novos Ezequiéis, né, se levantem para profetizar contra a nação que está sendo levada à apostasia da fé, a apostatar da fé, a negligenciar aquilo que temos como pessoas perante Deus. Ezequiel ele foi um contemporâneo de Daniel e de Jeremias. Ezequiel era filho de um sacerdote chamado Buzi e profetizou por cerca de 22 anos. Então, no meio desses 70 anos, Ezequiel profetizou 22. Veja que não foi pouco as profecias que Ezequiel foi chamado a fazer. Mas imagine só, acha você que o povo recebeu de prontidão a correção? Não. Como toda boa palavra de Deus, ela sofre também aquela rejeição. E é isso que Ezequiel trouxe a nós. Só que, com um diferencial, Ezequiel ele profetizou tanto para o presente como para o futuro. Então, Ezequiel ele transmitiu a palavra da verdade, colocou em prática aquilo que Deus tinha para o povo, instruiu o povo, orientou todos eles, ninguém estava enganado, todos sabiam por que ele estava passando por aquela situação e todos sabiam qual era a receita para receber a promessa de Deus futura. Erramos porque nós não, às vezes não. Erramos porque nós não examinamos as escrituras. Nesse caso, o profeta, 22 anos aí, profetizando acerca de tudo quanto o povo precisava fazer. Agora imagine nós que estamos ainda engatinhando na igreja, alguns com um pouco mais de 10 anos, 11 anos, pregando a palavra, e já estamos resmungando daquilo que Deus tem que fazer e que o povo rejeita. Imagine Ezequiel. E olha que ele não estava sozinho, né? Ele é contemporâneo aí dessa turma maravilhosa que acabamos de falar a vocês no slide anterior. Precisamos entender algo. Deus ele nos chamou e quando ele nos chama para fazer diferença. Qual que foi a incumbência do profeta Ezequiel? A incumbência dele foi a missão do profeta dada por Deus era conscientizar o povo da razão do cativeiro. Deixa eu voltar aqui só para te falar algo especial. Qual que é a incumbência do Evangelho hoje? A incumbência do Evangelho hoje é transmitir as verdades contidas na palavra de Deus. O que Ezequiel recebeu como missão dada por Deus? Era conscientizar o povo da razão do cativeiro e explicar a queda de Jerusalém, promover a volta do povo exilado a Deus e construir esperança, veja aí, e construir esperança concernente à promessa de Deus de restaurar o seu povo. Deus não quer que nós fiquemos aí no cativeiro, não. Deus ele quer que nós possamos compreender a sua palavra e precisamos também fazer com que esta palavra produza efeito em nossa vida. É isso que Deus quer para nós. Então nós precisamos de antemão entendermos essa situação. Precisamos de antemão entender que Deus ele quer fazer algo especial. Mas para que isso aconteça, é necessário nós tomarmos aí a posição. O profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo perante Deus, em vez de restringir a culpa aos antepassados e aos seus pecados como única causa do exílio e julgamento de Deus. Então veja, não dá para colocar culpa nos outros.
É necessário tomarmos partido daquilo a qual Deus tem colocado como nossa obrigação. O que o profeta estava conscientizando o povo? Não dá para falar que vocês estão no exílio por causa do passado. Estão no exílio por causa do presente, por causa da idolatria, por causa dessa palavra a qual vocês negligenciaram. E qual que é a questão agora da visão dessas profecias, do conteúdo dessa profecia? Aonde chegou essas profecias? A revista vai trazer para nós um ponto importante, dizendo assim, ó, que foi um profeta com vocação visionária. O que é isso? Ele via além daquilo. A experiência visionária era uma marca natural e reconhecida da profecia de Ezequiel. Então ele transmitia a palavra de Deus e levava a um outro patamar, a uma outra situação. Ele estava dizendo o seguinte: ó, vocês estão passando por dificuldades agora, por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão, por causa daquilo que vocês estão vivendo, mas se vocês se arrependerem, Deus é capaz, Deus é poderoso para restaurar vocês como nação. Então a palavra de Deus vinha e se impregnava dentro do seu ser por meio de visões tão claras como a visão do rolo de um livro, a visão dos querubins e a visão do juízo e restauração, entre outras, e vários símbolos que eram descontinuados pela interpretação dada pelo Senhor. Então, Ezequiel ele traz tanta visão, tanta coisa boa para nós, no seu fundo histórico, que vai transmitir além daquela situação, além do cativeiro babilônico. Ele também vai transmitir para nós hoje. Então, as visões a qual ele teve também é colocada para nós nos dias de hoje. A importância de nós colocarmos isso em pauta é de suma questão, porque vai nos levar a pararmos de pecar. Então, veja, o povo está no exílio, está no cativeiro, e eles precisam o quê? Receber essa restauração. E essa restauração ela só vai acontecer na medida que nós nos coloquemos na posição de Deus. E assim nós concluímos esse chamado de Ezequiel, trazendo a você de uma maneira bem rápida e sucinta aquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Então esse ponto agora que nós acabamos de falar é de suma importância porque você está recebendo a orientação do chamado de Ezequiel. Então Ezequiel agora, no meio desses 22 anos, ele está sendo moldado para essa grande missão. Então, é de suma importância que nós possamos entender o chamado de Deus. Os exilados na Babilônia ouviram e tomaram conhecimento das verdades através do profeta Ezequiel. Hoje, se você tem um chamado de Deus para profetizar, para pregar, que você possa fazer isso com excelência, que você possa entender qual é o seu chamado, qual é a visão de Deus para esse momento a qual você está vivendo e que você transmita essa palavra de maneira bem coerente. Ele não deixou o povo sem explicações, nem sem a direção divina. O que isso acontece? O que está acontecendo aqui? Ezequiel, no meio do cativeiro, ele não abandonou o povo, ele continuou pregando e profetizando, dizendo para o povo qual era a direção e o que estava acontecendo com eles naquele exato momento. Então, esse é o chamado desse profeta, que nós vamos abranger de uma maneira bem grande, né? O leque será bem abrangente a respeito de Ezequiel. E essa primeira lição é esse fundo histórico para que você possa entender o que vai acontecer a partir desse momento que ele está profetizando, esses 22 anos aí de profecia dentro do cativeiro, dentro do exílio. E você será impactado com essa palavra. E assim, nós chegamos ao finalzinho aqui da lição, concluindo, dizendo o seguinte, que a fidelidade de Deus não deixa o juízo acontecer
sem dar primeiro uma oportunidade de arrependimento do seu povo. Então, Deus, ele vai fazer alguma coisa a respeito? Vai. Mas antes que isso aconteça, ele vai trazer para nós aquilo que nós chamamos de oportunidade. Então, Deus, ele nunca vai castigar você ou a mim sem antes nos dar o direito ou a oportunidade de nós nos arrependermos. Certo? Então, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que nós possamos ser impactados com a palavra de nosso Deus. A nossa próxima lição será o profeta e seus desafios no cumprimento da sua missão. Então, que Jesus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, que você possa ser impactado com a palavra e que Deus te dê uma oportunidade para que você possa transmitir essa palavra com muita fidelidade. Amém? Até a próxima.